Graças te damos, Senhor, graças te damos. Toda honra, toda glória ao Senhor. E neste momento, Deus, que nos preparamos para ler a Tua palavra, estamos na total dependência do Teu Espírito, Deus. Então nos ajude mais uma vez. Somos dependentes do Senhor, precisamos do Senhor. Por isso, Deus, fala aos nossos corações, na medida exata de cada um dos irmãos aqui presente, daqueles que nos assistem nesse momento, em outro momento, que o Senhor esteja abençoando o Teu povo, enriquecendo as nossas vidas com o conhecimento da Tua palavra, para que possamos praticá-la, Deus, agora e enquanto o Senhor nos permitir viver aqui na terra. Fala aos nossos corações, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a palavra do Senhor que está em suas mãos, no texto de Mateus 6, capítulo 6, versículo 6. Temos um tema para esta noite, dentro desse programa, da programação deste final de semana. Na sexta-feira estivemos aqui com o título A Igreja Ora. Ontem estivemos aqui com o título A Igreja Canta. Hoje a Igreja Adora. Estamos adorando ao Senhor com louvor. E agora com a palavra do Senhor aos nossos corações, com esse tema que é proposto para nós nesta noite. Quarto fechado, coração aberto. Mateus capítulo 6, versículo 6, o Senhor Jesus ali no Sermão do Monte, orientando os seus discípulos, neste momento falando acerca da oração, como se deve orar, ele nos deixa esta verdade que vamos conhecer hoje de forma mais profunda, que nos fala assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, toda a igreja, te recompensará. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, toda a igreja, mais uma vez, te recompensará. Glória a Deus. O poder, irmãos, espiritual do cristão, segundo a palavra do Senhor Jesus ao nosso coração, aqui em Mateus 6, versículo 6, ele nasce no lugar secreto de oração. O poder espiritual de cada um de nós, daqueles que cremos no Senhor Jesus, e temos a palavra de Deus como regra e fé e prática da nossa vida, nós estamos hoje acolhendo esta orientação do Senhor Jesus como verdade máxima a ser obedecida por cada um de nós. Então, podemos perceber que, conforme o Senhor Jesus está ali ministrando aos discípulos, e entendemos assim que o poder espiritual nosso, de cada cristão, nasce no lugar secreto da oração. Por isso que nesta noite eu quero considerar com a igreja, primeiro, que a verdadeira vida cristã é sustentada pelo relacionamento íntimo com Deus, cultivado em oração no secreto. Amada igreja, como eu sempre falo, igreja do Deus vivo, vivemos em tempos de muito ruído e pouca profundidade. Muitos cristãos têm vida ativa, mas uma alma esvaziada. Trabalham muito, mas oram muito pouco. Correm por todos os lados, se fadigam, mas não param aos pés do Senhor Jesus. Não para aos pés do Pai. Qual é o resultado dessa correria, desse estresse diário? Primeiro resultado disso, cansaço. Chegamos com um cansaço físico que muitas vezes não conseguimos orar. Às vezes pensamos que aquele pensamento que levamos a Deus no momento que já estamos deitados em nosso leito é uma oração. Não temos coragem sequer de nos ajoelharmos ali na cama e falarmos com Deus devido ao cansaço. Qual o segundo resultado dessa correria dos dias de hoje? Frieza espiritual. Quanto mais nos distanciamos da oração e da intimidade com Deus, cada vez mais somos preenchidos com um vazio espiritual que resulta numa frieza e, junto com o cansaço, nos leva a uma fadiga também física que nos impede de chegarmos, por exemplo, a uma reunião de oração,
que nos impede de ficarmos calmamente, silenciosamente, reverentemente diante do Senhor. Esse gesto que poderia ser algo favoroso e para que possamos descansar na presença do Senhor, nos faz cansados na presença do Senhor. Isso vai nos distanciando do Senhor e gera o desânimo que nos afasta das verdades do Senhor. Moody, um grande pregador avivalista do século XIX, também olhando para esse texto, afirmava com convicção. Qual era a convicção desse evangelista, Moody? Ele dizia o seguinte: o homem é forte quando está de joelho no secreto, ali diante de Deus. O homem é forte quando está de joelhos no secreto. E da onde ele buscou essa verdade? Baseando-se no ensino de Cristo. Este ensino que estamos hoje percebendo de Mateus 6,6. Moody proclamava que o verdadeiro poder espiritual não se manifesta no público, mas se forma no quarto fechado, na presença invisível de Deus. Ele afirmava isso, que proclamava que as verdades do ensino de Cristo não se manifestavam em primeiro lugar, na primeira ação, no modelo público, como estamos hoje, mas se manifestava em primeiro lugar quando estamos fechados no quarto, na presença do invisível de Deus. Por isso, hoje meditaremos sobre esse poder secreto que Deus concede àqueles que o buscam no oculto da oração. Qual é a primeira verdade que, através do Senhor Jesus, podemos perceber nesse texto de Mateus? A primeira verdade é a verdade da porta fechada. E o que significa isso? Significa o convite à intimidade com Deus. Quando você fecha a porta, tem um sentido de que você está agora ali aceitando um convite de passar alguns instantes, alguns momentos na intimidade com Deus. Olha o que o Senhor Jesus fala na primeira parte do versículo: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta. Jesus nos diz, se orares, mas ele diz, mas quando orares. O que quer dizer isso? A oração é uma expectativa natural da vida do cristão. Quando nós olhamos para a nossa verdade de oração, podemos entender se nós estamos de fato vivos na nossa espiritualidade diante de Deus ou mortos diante do nosso silêncio diante de Deus. Spurgeon, em um dos seus sermões, tem como título dizendo: se você não ora, você está morto. Então, logo, a oração é uma expectativa natural da vida cristã. Se não oramos, estamos mortos. Não temos a espiritualidade necessária para enfrentar os dilemas e continuarmos colocando os nossos dons a serviço do Senhor. Mas ele não fala de uma oração superficial ou apenas pública. Ele fala de uma oração íntima, uma oração reservada, uma oração autêntica diante de Deus, você e Deus. Ou seja, a imagem da porta fechada é poderosa, porque você vai ao encontro de Deus e ali você fica com Ele em secreto, conversando, falando com Ele e ouvindo o Senhor. É um convite ao recolhimento, é um convite ao desligamento das distrações, é um chamado para sairmos da superficialidade religiosa e entrarmos na comunhão sincera com Deus. Essa porta fechada, queridos, é um símbolo de separação do mundo para estarmos a sós com Deus. Quando fechamos a porta e entramos no secreto com Deus, nós estamos de forma simbólica dizendo: eu estou separado do mundo para estar bem perto e a sós com o Senhor. Fechar a porta significa, irmãos, contextualizando para os dias de hoje, deixar o celular de lado, desligar a TV, ignorar as vozes do mundo e ouvir apenas a voz de Deus, a voz do nosso Pai. Olha que preciosidade que nós encontramos e que nos ajuda a entender perfeitamente o que o Senhor Jesus está dizendo na primeira parte do versículo. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai. Quando nós vamos lá no Salmo 46, versículo 10, nós vamos encontrar uma preciosidade que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando você entra no secreto e fecha a porta,
você está se aquietando diante do seu Deus, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, reconhecendo e percebendo o teu olhar, o olhar de Deus, compassivo, longânimo, para nós, na nossa intimidade, ali com Ele, quietos, calmos, serenos, reconhecendo que estamos diante de Deus. E cabe-nos uma pergunta neste momento: você tem fechado a porta para buscar Deus? Você tem excluído o mundo da sua vida e fazendo a opção de ficar com Deus, a sós com Deus? Você tem fechado a porta para buscar Deus? Ou a sua vida devocional, ela é interrompida por qualquer barulho, por qualquer ruído? Ou a sua vida devocional, uma vida apressada, sem calma, sem paciência? Você não coloca em prática o que o salmista diz, você não se aquieta diante do Senhor, você tem uma vida apressada, ou quem sabe a sua vida devocional também é uma vida esquecida da oração. Você não tem levado a prática da oração, você não tem vivenciado esse momento singular com Deus, no secreto, na intimidade com o nosso Pai. Lembre-se, meu irmão e minha irmã, sem tempo com Deus, no secreto, não há força no público. Toda a ação do cristão no público precisa ter uma base de uma intimidade com Deus no secreto. Se não conseguimos ficar no secreto com Deus, não teremos o êxito de estarmos diante do público, em nome de Deus. Segunda grande lição que aprendemos com o Senhor Jesus, no capítulo 6, versículo 6 de Mateus, o Pai que está em secreto, ou seja, a presença que transforma. O texto diz assim: orarás a teu Pai que está em secreto. O Pai que está em secreto, mas tem uma presença que transforma. Jesus nos revela algo aqui extraordinário, precioso. Ele está dizendo: o Pai está no secreto. Então não precisamos ter um temor que quando fechamos a porta e ficamos sozinhos com Deus, que de forma estaremos ali abandonados, esquecidos. Pelo contrário, o próprio Filho de Deus confirma e registra: olha, o meu Pai, o nosso Deus, está lá no secreto também. Ele se faz presente no secreto. Ele não está longe, ele não está ausente, ele está presente, esperando por seus filhos em amor. É um Pai que deseja ter esse momento singular com cada um de nós. Ele tem uma atenção, ele tem um momento preparado para cada um de nós quando entramos no secreto. É um Pai que quer nos abraçar no primeiro movimento de abrir a porta e quer nos aquecer com o teu Espírito no primeiro momento que fechamos a porta para este mundo e somos acolhidos em seus braços. Ele está presente, esperando pelos seus filhos em amor. O secreto, irmãos, nós precisamos entender, não é solidão. O secreto, ele é comunhão com o invisível. Nós cremos naquilo que não vemos. Nós temos essa confirmação de fé em nós. E aquilo que nós não vemos é aquele que atua em nós de forma poderosa para que possamos ficarmos firmes e cada vez mais fortalecidos pela graça e pelo seu poder. Quando nós olhamos para a Escritura e já olhamos o Senhor Jesus no Sermão do Monte, falando a respeito da oração no lugar secreto, nós vamos ver ele praticando esta verdade. Algo que nos chama a atenção nos ensinamentos do Senhor Jesus, que ele, além de ensinar e ministrar, ele também praticava as suas verdades. No mundo atual, muitas pessoas gostam de apenas distribuir conhecimento, mas poucos têm praticado o seu conhecimento. E todo conhecimento sem a prática não tem valor na vida cristã. Até o próprio Senhor Jesus diz: olha, os meus filhos, os meus irmãos, são aqueles que ouvem a minha palavra e praticam a palavra. Então, só o conhecimento não nos leva a essa aproximação de Deus, a proclamar com poder a palavra de Deus, mas nós precisamos praticar aquilo que ministramos. E este exemplo nós vemos no Senhor Jesus, quando ele fala: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Nós vamos ver lá em Marcos 1,35, dizendo o seguinte: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e orava. Isso me chama a atenção para uma prática nossa, né?
quando chega a madrugada, é o melhor sono. Parece que é o momento que a cama está mais gostosa. Alguns chegam a dizer que o colchão está colado nas costas. Não é assim? E era esse melhor momento para dormir que o Senhor Jesus recusava o seu leito e saía para o deserto de madrugada para ficar no secreto com o seu pai. Porque sabia que o seu pai estava lá. Ele sabia que Deus estava lá com ele. E era aquele momento que ele começava a se preparar para o seu dia, para a sua caminhada, para que o efeito do secreto pudesse trazer resultado quando ele estivesse no público, diante dos desafios que ele iria enfrentar na sua caminhada. Se o Filho de Deus buscava o Pai no secreto, quanto mais nós, criaturas dependentes, devemos fazê-lo a cada momento da nossa existência. Também temos outros exemplos bíblicos além de Jesus. Temos Daniel, capítulo 6, 10. Mesmo ali em face da morte, de ameaça, a palavra de Deus nos revela que ele orava no secreto por 3 momentos durante o seu dia. Fechava a porta e orava ao Senhor. Nós vamos ver Ana, lá em 1 Samuel 1 a 10, capítulo 1, de 10 a 13, aquela oração silenciosa ali diante do templo, que derramava a sua alma. Esta oração silenciosa trouxe ao nosso conhecimento o profeta Samuel. Uma oração sem voz, uma oração no silêncio, mas percebendo que Deus estava atento ao que ela estava falando com ele, a ponto do profeta não conseguir discernir aquele momento, e a teve como embriagada. Mas tão logo ele percebe o seu equívoco, o seu erro, ele volta a cena e diz assim: vá em paz, porque Deus já ouviu a sua oração. Ela derramava o seu espírito diante do Senhor. Ninguém ouvia, ninguém entendia, mas Deus compreendia e Deus a favorecia. E ela recebeu a sua recompensa no silêncio da sua oração. Elias, lá em 1 Reis 17, de 1 a 7, antes de confrontar Acabe, viveu no esconderijo do Querite, aonde o próprio Deus o enviou para ali ser alimentado pelos corvos, beber a água do ribeiro. E quando ali acabou a água do ribeiro, manda ele entrar na cidade, e ali ele se apresentado a uma viúva que o alimenta, para que depois ele pudesse enfrentar o dilema com Acabe. Deus leva um profeta também ao silêncio, ao secreto, para o encorajá-lo aos desafios de sua vida. No secreto somos purificados, no secreto somos fortalecidos, no secreto somos reorientados por Deus para tomarmos as condutas corretas conforme a vontade de Deus. Deus nos quebra no secreto e nos refaz de novo, segundo a sua vontade e segundo a sua graça. A oração privada é o campo onde o Espírito cultiva em nós a humildade, fé e dependência total de Deus. Deixo um conselho neste momento pastoral para a igreja que está aqui. Pare de buscar experiências ruidosas e volte ao lugar onde Deus age profundamente, o quarto fechado. Volte a este lugar. Pare de procurar os ruídos, barulhos. Pare. Voltando ao profeta, né? Naquele momento que ele está lá na caverna, a manifestação dos céus, de barulhos, de vento forte, nada representava a presença de Deus. Mas é naquele vento calmo, sereno, tranquilo, que a voz de Deus apareceu ao profeta. E muitos de nós acham que é o barulho que faz diferença. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, é no secreto que a diferença nos atinge para compreender o que Deus quer em nossas vidas. Pare de buscar experiências ruidosas. Volte ao lugar onde Deus age mais profundamente, o quarto fechado. É ali que o céu se abre, a alma se acalma e o Espírito de Deus trabalha em nós. A terceira grande verdade que aprendemos com Jesus, aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 6, é a recompensa visível, o fruto do invisível. Olha que bênção! A recompensa visível, que é o fruto daquele que está invisível diante de nós. E teu Pai que vê em secreto te recompensará.
Aquele que está invisível se torna visível, nos recompensando com aquilo que Ele tem para o nosso favor, para o nosso deleite. Irmãos, no secreto Deus vê. Irmãos, no secreto Deus ouve. Irmãos, no secreto Deus recompensa. A recompensa não é a vanglória, aplausos, prosperidade imediata. A recompensa é, segundo o que Paulo registra em Filipenses 4:7, paz que excede todo entendimento. A recompensa é o que o sábio escreve em Provérbios 3:5 e 6, direção clara em tempos escuros, nas dificuldades da nossa caminhada. Deus nos dá a direção. Há tempos aqui na época da Covid, usávamos sempre uma frase que nós recebemos de um testemunho já de muito tempo atrás, diante de um musical, que dizia alguém dando testemunhos assim: Deus mostra um caminho onde não pareça existir um. Essa recompensa é Deus direcionando a nossa vida em tempos de escuridão, de dificuldade. Deus abrindo portas, Deus fechando portas, Deus direcionando a nossa vida. Também a recompensa é o que o profeta Isaías diz no capítulo 40, 31, força para perseverar nas provações e nas dificuldades. Deus nos fortalece para os dias difíceis. É no lugar secreto que saímos lá fortalecidos para perseverar, não desistir, mas caminhar sempre diante das provações e dificuldades. E o que não dizer dessa recompensa de Atos 4:31, poder para testemunhar com coragem, falar de Deus com intrepidez. É aquele poder que vem em nós, que podemos confirmar que eu não tenho envergonha do Evangelho, porque eu vejo o Evangelho, como diz a Escritura, como poder de Deus para libertar o cativo, para salvar aquele que crê no nome do Senhor Jesus. Então somos recompensados para testemunhar com coragem, com intrepidez, a palavra do Senhor e não retrocedermos e vivermos o Evangelho na autoridade do Espírito Santo, a cada momento da nossa existência, fazendo com que os nossos dons e talentos sejam de fato contínuos e que traga e produza resultados conforme a vontade do Senhor. É a recompensa que recebemos: paz, força, poder para testemunhar com coragem a palavra de Deus. A vida pública do crente, irmãos, depende da vida secreta com Deus. Muitos querem ser usados por Deus, mas não querem estar com Deus. Querem frutos, mas sem raízes. Ministério sem intimidade. Influência sem oração. Volto ao evangelista Moody, que disse: se você estiver longe de Deus, não poderá estar perto das almas. Se nós estamos longe de Deus, segundo Moody, baseado no que o Senhor Jesus diz, não poderemos estar perto das almas. Deus recompensa com fruto. Deus recompensa com a sua presença. Deus nos dá recompensa com o seu poder, mas tudo isso nasce no secreto com Deus. O invisível com Deus produz o visível diante dos homens. E eu quero concluir nesta noite esta palavra dizendo: querida igreja, esta igreja do Deus vivo, o quarto fechado é o berço da vida espiritual, da vida vigorosa de cada cristão. O lugar da oração íntima é o campo de batalha onde vencemos nossas guerras mais difíceis. O quarto fechado é o altar particular, onde Deus molda o coração do seu servo. E eu encerro também trazendo a experiência de Moody, esse evangelista do século XIX, que nos lembra que nenhum ministério, nenhuma vida, nenhuma igreja será forte se não estiver fundamentada na oração secreta. É ali que começa o vaso se encher, para que ele possa transbordar e atingir todos os lugares. E eu encerro fazendo um apelo final à igreja que está aqui presente. Como está a sua vida no secreto? Como está a sua intimidade com Deus? Você tem fechado a porta ou vive exposto aos demais, ao mundo e afastado de Deus? Você está bem exposto
ao mundo, às coisas deste mundo e afastado de Deus, hoje Jesus convida você, hoje Jesus está trazendo o convite a cada um de nós a voltar ao lugar onde tudo começa, o quarto fechado. Comece hoje, feche a porta, fale com Deus, Ele está lá, esperando por cada um de nós para nos abençoar. Amém?